Fala galera, se você está assistindo esse vídeo é porque você já assistiu o nosso vídeo no Shorts ou procurou por esse tema. A aula de hoje é sobre colocação pronominal. O que a gente precisa saber sobre colocação pronominal? Primeiro, que pronomes são esses? Colocação de que pronomes? São os pronomes pessoais átonos, aqueles pronomes que se referem às pessoas, porque são pessoais, as pessoas do discurso, mas são falados de forma fraca na frase. Sabe, numa frase eles não vão ter uma tonicidade, uma pronúncia forte, mas fraca. Fazem parte desse grupo os pronomes me, te, se, nos, vos, o, a e lhe. E os plurais, os, as e lhes. São só esses aí, esse grupo. E a colocação a que a gente vai se referir é a colocação em relação ao verbo que ele acompanha. Se ele vem antes do verbo, se ele vem no meio ou se ele vem depois. Querem exemplos? Por exemplo, se ele vier antes, a gente vai poder dizer assim: eu te amo. Observem que o te vem antes do verbo amar. Se ele vem depois, a gente vai dizer eu amo-te. E aí, observem, o pronome te vem depois do verbo amar, mas ele tem que ter hífen. Toda vez que a gente jogar o pronome no final, esse pronome tem que ter um hífenzinho, tá bom? Isso aí é só para vocês lembrarem. E a mesóclise, a gente vai chamar de mesóclise quando a gente coloca o pronome no meio, meio mesóclise. E aí a gente vai ter uma construção como eu amar-te-ei. O pronome fica aí no meio do verbo e no meio ele tem que ter hífen dos dois lados. Tudo bem? Essa é a regra básica. No português do Brasil, eu já comentei isso com vocês nos shorts, a gente tem uma tendência a usar próclise, que é trazer o pronome pra frente. A gente fala muito mais me empresta isso do que empreste-me isso. A gente fala, me empresta aí o seu lápis, me empresta, me ama, por favor, me entenda. O pronome vem antes do verbo. Isso é uma tendência do português do Brasil. Só que em algumas situações, em algumas circunstâncias mais formais, existem algumas regrinhas que vão nortear o uso desse pronome. E aí, não só no texto falado, mas especialmente no escrito. Em geral, a gente vai se atentar para essas regras quando a gente estiver usando o português escrito, né? A língua escrita. E aí, a gente tem regras específicas para ênclise, para próclise e para mesóclise. Mas eu vou contar aqui para vocês só os principais casos. Quando eu disser que nesses casos se usa próclise, significa que em todos os outros você vai usar ênclise. Mas o caso exclusivo que eu disser daquele é porque aquilo ali é imprescindível você usar aquela forma que eu tô dizendo. Vou começar com a mesóclise. A mesóclise é uma forma que você só vai usar se o verbo estiver no futuro. Seja o futuro do presente, que é aquele ei, amarei, cantarei, falarei, quanto o futuro do pretérito, amaria, falaria, cantaria. Então você só pode usar mesóclise nesses casos. E aí como é que ficaria a mesóclise? Ficaria eu amar-te-ia, eu cantar-te-ia, eu falar-te-ia, sempre, ou eu falar-te-ei, eu cantar-me-ei. Então você vai colocar o pronome no meio do verbo. E aí observem, além disso, a gente precisa saber mais uma informação sobre a mesóclise. É que ela tem um uso muito restrito no Brasil. A gente quase não vê mais o uso da mesóclise. Só em textos muito formais, como textos acadêmicos muito formais, textos jurídicos, talvez texto bíblico. Mas em geral a gente não vai ver a mesóclise sendo muito usada. E a gente corre até o risco de usar a mesóclise numa situação informal, né? Um contexto muito simples, uma conversa, e ser visto como pedante, ou uma pessoa que está usando a língua de forma estranha, tá bom? Mas ela existe e só pode ser usada no futuro. Qual é o caso que a gente é meio que obrigado a usar a ênclise agora? Vou começar por essas duas porque a próclise é maior. Qual é o caso que a gente vai usar a ênclise? Toda vez que a gente vai iniciar frases, iniciar um período. Então, você vai começar uma frase, você vai começar com a ênclise. Não comece com o pronome, deixe o pronome depois do verbo, se você está começando uma frase. Isso estou falando, volto a dizer, de texto escrito. Você não precisa numa conversa com seu amigo usar a ênclise, tá bom? Mesmo que você esteja começando a conversa. Isso é só quando a gente está falando de texto escrito, concursos públicos, provas, redações, né? Manuais de redações importantes. Tudo bem?
Esse é um caso previsto para ênclise. Outro caso em que a gente vai optar pela ênclise, que é colocar o pronome no final, é quando a gente estiver usando gerúndio infinitivo, sem nenhum tipo de intervenção, né, de forma direta, e sem que o infinitivo esteja flexionado. Então, por exemplo, eu vou dizer assim: retirando-se da sala, ela saiu triste. Ou viver é arriscar-se. Observe, sempre que você usar viver ou vivendo, arriscar ou arriscando, retirando-se, sempre terminado em NDO, que é o gerúndio, ou em R, que é o infinitivo, né? Cantar, falar, ler, estudar, beber, você vai usar o pronome no final, o que configura um caso de ênclise, sempre no final. Existe exceção, e é o que eu vou falar agora é sobre a próclise. Tudo bem até aí? Espero que vocês estejam curtindo e entendendo. Agora a gente vai falar sobre os casos de próclise. A gente vai usar próclise, galera. Em geral, a gente usa sempre, porque somos brasileiros, mas existem alguns casos específicos para você usar próclise em situações mais formais. Um deles é quando a gente tem palavras negativas, tipo nunca, não, jamais, ninguém. Essas palavras vão atrair o pronome para perto delas. Então eu vou dizer, ninguém me disse isso. Eu não vou dizer, ninguém disse-me isso. Porque o ninguém vai puxar o pronome para perto dele, ok? Eu vou dizer, não te quero. E não quero-te. Por que não pode quero-te? Porque o não puxa o pronome para perto dele. Até aí foi? Então, palavras negativas vão trazer o pronome para frente. E aí não é o uso só porque você é brasileira, porque é o uso recomendado mesmo pela gramática, ok? Outro uso muito comum é quando você está diante de pronomes indefinidos, que é tudo, qualquer, alguém, algum, e também advérbios, né, que vão expressar, palavras que expressam lugar, expressam espaço, tempo, ok? Essas palavras vão atrair o pronome. Por exemplo, aqui, que é um advérbio porque expressa um lugar, aqui se vive bem. Então você não vai dizer aqui vive-se bem, que a gente vê em várias frases por aí, em propagandas, mas é aqui se vive bem, porque o aqui também puxa o pronome para perto dele. Mesma coisa os pronomes indefinidos. Eu vou dizer, alguém te contou isso? Alguém te contou isso? Alguém é um pronome indefinido. É aquele pronome que a gente não sabe de quem tá falando. Ele também vai puxar o pronome para perto dele. Então, ele vai dizer, alguém te disse isso e não alguém disse-te isso, tá? Ele vai trazer o pronome para ele. Então, temos aí 2 casos de uso de próclise. Nós temos 7 no todo, mas vamos começar com esses 2. Um terceiro caso muito importante é quando a gente está com caso de particípio, que é aquela ação concluída, sabe? Por exemplo, numa frase como tenho lhe falado, eu vou optar por o lhe falado, o lhe vir na frente. E não dizer tenho falado lhe. Por quê? Porque essa construção tenho lhe falado, falado, ele é particípio. Então, toda vez que vai participar, que é essa ação concluída, o pronome também é convidado a vir na frente. Então, ele vem à frente e não você joga atrás. Então, não é tenho te falado. Aliás, é tenho te falado e não tenho falado te. Ok? O pronome na frente. Até aí, tudo bem? Vamos continuar. Outro exemplo claro de você usar próclise é quando você está diante de palavras exclamativas ou interrogativas. Exclamativas, né, que expressam emoção, e interrogativas que expressam pergunta. Então, quando eu falo assim, por exemplo, quem te disse isso? Quem te disse isso? Eu tô fazendo uma pergunta. E você não vai dizer quem disse-te isso, é quem te disse. Porque ao fazer essa pergunta, eu preciso atrair o pronome para frente. Outro exemplo é uma pergunta. Por que me falou isso? Observem, por que também inicia uma pergunta. Toda vez que iniciar a pergunta, com essas palavras interrogativas, você vai ter que atrair o pronome. Então, em vez de você dizer, por que disse-me isso? Você vai dizer, por que me disse isso? Então, o pronome também vem pra frente, por causa da pergunta. Eu posso expressar também uma exclamação, que Deus te abençoe. E aí, observe, é que Deus te abençoe, e não que Deus abençoe-te. Porque o que Deus te abençoe, esse que tem essa ideia exclamativa, vai atrair o pronome para ele. Então, que Deus te abençoe, ok? Esse é mais um caso. Um outro caso muito comum de próclise, que é o pronome na frente,
é quando a gente está diante, por exemplo, de orações subordinadas, que são aquelas orações que são ligadas à outra. Quando a gente tem oração subordinada, a gente vai ter um pronome. Então, exemplo, porque às vezes eu falo oração subordinada, mas você não entende, e isso é tema para outra aula. Mas, por exemplo, quando você diz assim, ó, prefiro que me interrompa logo. Observe que tem duas orações aí, prefiro e que me interrompa logo. Observe que o me interrompa, o me veio na frente. Por que ele veio na frente? Porque ele foi introduzido por uma oração subordinada. Então, em vez de eu dizer, prefiro que interrompa-me logo, eu vou dizer, prefiro que me interrompa logo. Porque a gente está diante de uma oração subordinada. O mesmo vai acontecer com outros tipos de subordinada. Quer ver? Quando eu te vi, já era tarde. Observem que eu não falei quando vi-te. Eu disse quando eu te vi. Porque o quando tá abrindo uma oração subordinada, ele vai atrair esse pronome para frente. Ok? Então, oração subordinada, próclise. Pronome na frente. Outro caso de pronome em próclise, né? Ou seja, à frente do verbo, é quando a gente está diante de um gerúndio, só que com a preposição em antes. Preposição em. Então, eu digo assim, em se tratando de trabalho, você deve levar a sério. E não em tratando-se de trabalho. Eu vejo muitas construções assim. A pessoa usa o em e o gerúndio e joga o pronome lá para trás. Mas o pronome tem que vir na frente. Porque essa preposição aí antes do gerúndio traz ele para frente. Então em se tratando de trabalho, leve a sério. Em me vendo triste, por favor, me console. E não em vendo-me triste. Se tem o em e o verbo que vem é gerúndio, ou seja, aquele verbo de continuidade, vendo, falando, andando, fazendo, eu preciso que o pronome esteja na frente do verbo. Então eu vou dizer, em me vendo triste, me trate bem. Ou, em se tratando de trabalho, faça a sua parte. Ok? Então, pronome à frente. E o último caso que eu queria trazer para vocês, como um caso especial também, é quando a gente tem, por exemplo, um caso de futuro. O futuro eu falei que é o único tempo possível para se usar a mesóclise. Mas se você não quiser usar mesóclise, você pode usar a próclise também. Você só não pode usar a ênclise. Então, trocando as palavras, se você está com o verbo no futuro, você pode usar tanto o pronome no meio, que é a mesóclise, que é o único caso, inclusive, que você pode usar a mesóclise, e como opção, alternativa, você pode usar a próclise, que é o pronome na frente. Você só não pode usar o verbo no futuro com problema atrás. O pronome atrás. Quer ver um exemplo? Eu posso dizer, eu te amarei ou eu amar-te-ei. Eu só não posso dizer, eu amarei-te. Não posso. O pronome tem que vir à frente. Ou eu esconder-me-ei, ou eu me esconderei. Mas eu esconderei-me, não pode. É até estranho para você falar. Se é futuro, o pronome ou vem à frente ou vem no meio. Nunca atrás. Então, gente, esses são os casos para você usar a próclise. A mesóclise é só quando tem futuro do pretérito do presente. E a ênclise, os dois casos que eu achei que são importantes falar, pra gente recapitular, é o caso de início de período ou caso em que a gente tem gerúndio e infinitivo sem forma flexionada e sem aquele enzinho que eu falei. Tirando esses casos, você vai usar próclise. E tirando esses casos obrigatórios de próclise, aí você escolhe o que você quiser usar. Em geral, a gente vai usar a ênclise. Se não for um caso que obrigue a usar a próclise, você pode usar a ênclise. E se não for um caso que obrigue a usar a ênclise, você pode usar a próclise. A mesóclise só pode ser usada no futuro. E mesmo assim, você tem que ficar atento à situação discursiva. Porque não é em todo caso que a gente vai poder lançar uma mesóclise aí sem parecer antinatural, digamos assim. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se te ajudou a compreender colocação pronominal, você curte o vídeo, compartilha com aquele amigo seu que também está fazendo o mesmo concurso ou a quem você deseja ajudar e ativa o sininho para saber os novos vídeos da página. Um beijo para vocês e até a próxima.